Boa tarde, bem-vindo e bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta, neste maio, que é também dedicado às mães. Estamos a dar uma atenção muito especial às mães e também às famílias, que são o foco desta Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para pré-conceição. Como preparar para a gravidez? Estamos a receber a enfermeira Rosiane Gomes, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Também temos conosco o médico, o ginecologista obstetra Ernesto Rocha, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, Odair. E obrigado também. Obrigado também pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença neste programa. E ao longo desta Sociedade Aberta, já sabe que vai poder participar, é só ligar para 594-9714, 594-9714, o número aparece agora no seu ecrã. Dê um toque, a nossa produtora vai retornar a sua ligação e vai então poder dar a sua opinião neste programa. Se tiver uma história de como preparou sobre a pré-conceição, como preparou para a gravidez, isto, homem e mulher, é isso que vamos abordar ao longo deste programa. Também teremos uma mãe a dar a sua opinião nesta Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de conversa é pré-conceição, como preparar para a gravidez. Isto observando a que preparação deve ser do homem e também pela mulher. Nossa conversa tem que ser na nossa língua cabo-verdiana, proposta dos nossos convidados. Primeiro, nós a começar, portanto, para Rosiane Gomes, que é enfermeira do Centro de Saúde de Tchandicri, para explicar-nos, na São Vicente existe uma equipa multidisciplinar para a saúde materna. Por que foi criada essa equipa multidisciplinar e qual é que é a sua função? Ela está a servir para quê? Certo. Equipa foi pensado para dar respostas a algumas necessidades que não estava a encontrar no nosso dia a dia, no nosso dia a dia laboral, mas que as gestantes, para melhorar a comunicação, para nós estudos, centros de saúde, bem como a atenção secundária, que seria o hospital, não conversar uma língua só. Então, a ideia a partir da pessoa do delegado de saúde, que seria interessante não criar um grupo que é para trocar ideias, para trocar, enfim, não comunicar melhor entre os centros de saúde e o hospital, não poder dar gestantes, família, nesse caso, nas comunidades, uma melhor resposta se tratando do pré-natal. Uhum. Objetivos, não tem como objetivo geral no grupo analisar e propor melhorias para pré-natal. Então, não te falar desde aquela questão capacitar profissionais de saúde, capacitar aquela família que tita pretender ou que já está grávida, que é para poder bem receber aquela criança, melhorar a comunicação, modo que já me dizer, melhorar a comunicação entre nós centros de saúde e a atenção secundária, que seria o hospital. Infelizmente não tem grávidas que esse seguimento pré-natal está a acontecer única e exclusivamente pelo hospital, manda que as gravidezes de alto risco, mas as grávidas que na comunidade, na atenção primária, não podem abrir mão desde e seja única e exclusivamente no hospital, porque ainda na atenção primária não tem assuntos que não está a tratar, que não está a acreditar que no hospital, na atenção secundária, ele que está a acontecer da melhor forma. Então, a equipa reuniu e já foi feito alguns trabalhos, já foi feito um simpósio nesse âmbito, já foi feita ações de formações para nós profissionais de saúde e propostas para educação de nós gestantes de família, que é para receber o feto. Na São Vicente, recentemente, isso já ano passado, não tive casos de pré-natais que faleceram. Em alguns daqueles casos que não tive a oportunidade de fazer reportagem, pré-natal começar muito tarde. Não tive casos de pessoas que descobri, segundo ele dizer, que ela está grávida depois de 6 meses. E que essa equipa multidisciplinar, que estes casos devem também ser prevenidos? Intenção é isso, Odair. Intenção é nós sensibilizar a nossa comunidade na procurar o pré-natal mais cedo ou então na
antes da gravidez, que a ideia da pré-concepção é isso, é não preparar aquela família para, antes da gravidez, ele procurar centros de saúde já no intuito de um tita pretender engravidar, o que é que pode fazer. Tá bom? Que é o que nós estamos chamando de consulta pré-concepcional. Nós também falar disso mais detalhadamente ao longo desse programa. Agora, me perguntar, Dr. Ernesto Rocha, a questão de educação pré-natal, ele tem que ser uma coisa implementada, tanto dentro de família, na casa, é necessário falar disso abertamente, pacientes de saúde também, para pessoas, na questão da saúde de uma forma geral? Já que isso é essencial. Mas mais do que falar de um programa específico para isso, dentro de serviços de saúde, nomeadamente nos centros de saúde materna, a própria orientação para o planeamento familiar, a própria aquisição ou distribuição ou, digamos, oferta de métodos anticoncepcionais, isso já devia ser tratado. Porque o objetivo do método anticoncepcional é permitir que casais tenham seja relações sexuais com total liberdade, mas também conscientes dos resultados de uma relação sexual. Então, é um assunto que, para mim, deve ser mais vinculado dentro das próprias consultas do planeamento familiar. Quando um jovem, um adolescente ou qualquer pessoa cria um método, precisa entender o objetivo do método. Nesse caso, é permitir a um casal ter um relacionamento sexual das duas uma. Ou para arranjar uma gravidez, para ter um filho, ou para simplesmente por ter prazer. Então, isso tem que ser bem falado. E, nessa altura, preparar mesmo um jovem, um adolescente, nessa perspectiva de ter filhos. Isso já está a começar uma educação para a procriação. Na prática, alguns dizem-me de perguntar a um adolescente de 16 anos quando eu vou pensar ter filhos. Dizem, não, doutor, Deus defende. Dizem, não, vou ter que pensar nisso. Vou ter que pensar nisso para poder entender, para evitar uma gravidez ou ter uma relação sexual, mas evitar uma gravidez enquanto vou quiser ter um filho. E logo vou tiver um filho, vou preparar métodos para poder arranjar um filho. Logo, então, esse é um programa que tem que ser, digamos, transversal, mesmo nas consultas normais de ginecologia, ou até na consulta, tendo consultar pessoas, devia fazer essa abordagem. É o início de uma abordagem, de um aconselhamento para procriação. Na nossa sociedade, nós temos uma fé que na conversa ainda tem aquela ideia que a mulher é que decide se ele quer ter filho ou não. Aquela decisão, a maneira que a gente pode trabalhar aquela decisão de ter filhos e devia ser aquele homem e aquela mulher, ou só aquela mulher não quer ter filhos, ou aquela mulher não quer ter filhos, também tem pronto. Pode ir de ótica. Ainda está bastante enraizado que te cabe a mulher, nossa cultura tem enraizado que te cabe a mulher, visto sendo ela o receptáculo, ele que está a receber gravidez, ele que te vai gerar aquela criança, te cabe a ela definir. E o homem fica lá como uma figura passiva. Mas não te falar de uma questão que é um filho não te está largando as famílias, não te está crescendo as famílias. Tinha que ter um projeto. Nós, enquanto casal, o casal deveria sentar e definir. Para isso, nós temos que começar a incutir na mente do homem que o próprio planeamento familiar não é uma coisa exclusiva da mulher. No dia a dia, e eu estou a trabalhar com planeamento familiar desde 2014, foi muito raro me encontrar um homem na consulta do planeamento familiar para os métodos contraceptivos. Bem para não bem decidir o que é contraceptivo que nós, enquanto casal, não devemos usar. É uma decisão de shot para a mão da mulher. Então, como vou permitir que a decisão ficar na mão daquela mulher, que ela decidir manter como figura passiva, o que está a acontecer? Aquela mulher, quando ela decidir que quando a natureza acaba para chamar para lhe engravidar, porque é uma coisa instintiva,
Quando ele acabar para te engravidar, ele também engravidar. Ele vai para método e ele também engravidar. Minha ótica tinha que ter um consenso. Os dois deveriam estar em comum acordo. Quando a gente está preparar para um grande projeto, bota fazer plano. Se um creba dali te sinta vai fazer volta, por exemplo, não te preparar. Não te vai ficar onde, não te vai visitar o quê, tanto dinheiro não poder gastar. O que te vai fazer? Até para a loja vai fazer compras do dia a dia. Não tem que preparar, tanto dinheiro não tem, o que te vai comprar, o que casa tem, o que o mês tem. E para uma família que está feito isso, o que teu iote, como você decidir crescer família, o que teu iote é, pura e simplesmente aconteceu. Que tive um preparo. Ou então a mulher não está grávida porque não quis engravidar. E o companheiro, cadê? Nunca tem tido uma presença masculina, infelizmente. A sua opinião também, doutor Ernesto, sobre essa questão ali. Essa cultura precisa mudar e mudar de maneira. Se precisar mudar, né? Bem, até as tantas, talvez nunca estou a achar que haja essa cultura. Não? Sem minha opinião pessoal. Há práticas. E, na realidade, a prática... A Rosiana, enquanto enfermeira, ela disse que, pronto, a prática... Não te admiti a gente chamar cultura, porque são os hábitos, são os costumes, é o que a gente tem que olhar no dia a dia. Sim. Mas, de certa maneira, o ónus de ficar grávida ou não é da mulher. Bem, não é o ónus de ter filho ou não ter filho. Mas a responsabilidade devia ser compartilhada. Mas, de qualquer maneira, assim a enfermeira dizer, quem vai carregar o bebê, a gravidez, e não só, a amamentação, os cuidados, ainda é a mulher. Então, entre aspas, o peso da responsabilidade e do peso da sobrecarga é da mulher. Compete ao homem, nesse caso, ou vamos falar do casal, realmente encontrar formas de planear isso. Sim. Maneira como a mulher deve planear para ter um filho, preparar para ter um filho. Isso é que é a questão. Antes de tudo, infelizmente, hoje, boa parte das gravidezes são não planeadas e muitas vezes não desejadas. Infelizmente. É isso que não devia tentar mudar. Então, dizer, de certa maneira, não é mau engravidar. Não é mau. Às vezes, nos passa a mensagem que os métodos de planeamento familiar é apenas para evitar a gravidez. E que o planeamento familiar é apenas para evitar a gravidez. Aí devem dizer, controlar para que ter filhos. Não é isso, não devia ser isso. Não devia passar a mensagem que o planeamento familiar é ter filhos quando se quer e quando se pode. E como se quer e como se pode. A gravidez ou arranjar um filho não deveria ser obra do acaso. E não sendo isso, também não devia ser obra de só um. Então, a maneira que a mulher homem deve preparar? E para mim, como dizia inicialmente, eles têm que ter uma preparação, digamos, da cissexualidade, né? E saber objetivos da cissexualidade. Que é quando tem esse objetivo, saber claramente quando é que isto tem uma relação sexual para arranjar um filho. Ter uma relação sexual para filho ficar ou que ficar. Então, o casal organizado, homem e mulher, né? Organizado, ex-organizado, do ponto de vista social e várias outras coisas, agora não vem combinar ter um filho. Então, se instituis algum método anticoncepcional para evitar filhos, agora não vem parar esse método, que agora não querer ter um filho. Nem só querer engravidar, não querer ter um filho. E um filho, assim, a Rosiane diz, é um projeto. Então, é sempre possível procurar centros de saúde, informar a enfermeira. Não tem no centro de saúde uma consulta de pré-concepção, cujo objetivo da consulta é, antes de não engravidar, não consultar. Nós, enquanto casal, não consultar. Pelo menos por aquela questão de saúde. Não bem espiar de saúde que maneira que ele está.
antes de engravidar, não deveria tomar alguns cuidados. Para quê? Não querer a mulher mais saudável possível, o homem mais saudável possível. Então, não bem ficar o mais saudável possível, para depois então não bem partir para a aventura da gravidez. Então, sempre pode ser preparado, procurado no centro de saúde e conversado com a enfermeira que te seguis no planeamento familiar ou se é médico e que te seguis e faz uma consulta para a concepção. Qual é que exames que normalmente naquela consulta é passado alguns sérios exames ou não? Não é solicitado exames que espiar desordens metabólicas e que podem ser incompatíveis com a gravidez. Não te falar desde as coisas mais simples, como uma infecção vaginal, no caso da mulher, ou uretral, no caso do homem, infecções sexualmente transmissíveis, anemia, açúcar, sabe-se que a mulher tem alguma doença crónica que ainda tem conhecimento, tá bom? Como que o homem também, não que te falasse no contexto que a mulher, que o homem também se tem alguma doença crónica e que mexer normalizar antes de engravidar. E isso é fundamental. Tudo gente antes de engravidar devia fazer isso. Deveria ser feito. Não podia ter uma gravidez mais saudável. Aí não estava a ter menos intercorrências durante aquela gravidez. Que viria a ser anemia. Anemia e gravidez é quase que incompatível. Infecções urinárias. Até para não preparar aquela mulher a nível de ensinos também, a nível da literacia para a gravidez. De maneira que ele deve fazer uma alimentação correta a partir de agora, exercícios físicos, para adotar um estilo de vida saudável, basicamente, que seria alimentar como deve ser, hidratar corretamente, fazer exercícios físicos, fazer suplementação também, pelo menos 3 meses antes da gravidez, a mulher devia iniciar ácido fólico. E melhorar o que se calhar não estava tão bem. Melhorar valores de glicemia, melhorar valores de tensão, melhorar se já hábitos alimentares e depois então para ter uma gravidez que é o desejado, que é aquela gravidez sem intercorrências, aquela gravidez saudável, aquela gravidez feliz. Por que casal, quando ele está pretender engravidar, ele deve procurar aconselhamento tanto no médico de família ou um ginecologista obstetra? Por que deve fazer isso? Porque, antes de tudo, obviamente, o casal, não é só a mulher. Sim. Primeiro, precisa saber se tem condições de ficar grávida, da mulher ficar grávida ou não. Até se o próprio homem tem condições de ficar grávida ou não. Nomeadamente condições físicas, para além de a gente pensar nas condições psicológicas, ambientais, sociais também. Bem, pronto. Entendo isso e da decisão que estiver, que querer ter um filho, a gente insiste um bocadinho. Não basta evitar a gravidez. Evitar a gravidez, mas também pensar em ter um filho. A partir do momento que decidir que querer ter um filho, usar métodos anticoncepcionais para programar um filho, a partir do momento que decidir arranjar um filho, eles devia ter uma consulta médica. Que, a princípio, pode ser a consulta médica da rotina. Cada pessoa, homem ou mulher, tem essas consultas habituais e saber que doenças as tem ou as que tem. Por exemplo, uma mulher que tem um problema cardíaco, ele já lhe deve saber, se ele quer saber, ele pode ser investigado durante a consulta pré-concepcional. Então, antes de tudo, avaliar aquela mulher, às vezes é mais o caso, né? Mas também homens. Mas há infecções nos homens que podem ter problemas com a gravidez. Porque o objetivo é arranjar um filho saudável, ter uma gravidez saudável. A mulher tem vários problemas que ele pode ter. Podia aconselhar que pode engravidar, mas pode engravidar com alguns cuidados, com alguma atenção. Quer dizer, tem um caso, por exemplo, uma mulher que vamos supor, tem um mioma. Ele pode engravidar. Ou alguns podem engravidar. Mas com o mioma, e dependendo do mioma, ele pode ter problemas, mais ou menos problemas. Tá? Tem problemas de RH. É bom a mulher saber
que ele tem um RH negativo e quais é os cuidados que ele tem que ter modo RH negativo. Também que está a depender do RH do homem, da incompatibilidade sanguínea. Então, tem de ter estes pormenores que convinha bom investigar antes e saber até que ponto, maneira que, se vou engravidar, qual é que os problemas que é possível bem ter. Então, para ter mais atenção por parte de pessoas de saúde, para ter conhecimento também, que às vezes não está a dizer, pessoas estão a dizer que tive problema e as que a dizer nada. É muito frequente essa coisa, que as que a dizer nada. Então, pessoas têm que estar informadas. Vou querer engravidar, mas tens problemas. Então, vou ter que tomar mais cuidado. Apesar que há situações raras, mas já não tive. Sempre de mulheres com problemas cardíacos graves, que até é aconselhado a engravidar. Mas pronto, mesmo assim, ele quer engravidar, mas tem que assumir, sabendo que é grave. Pronto. O médico, o pessoal de saúde, se ele engravidar, ele vai fazer tudo por tudo para tentar contrabalançar os problemas cardíacos que ele tem. Mas debater onde é que é possível. Então, essa avaliação clínica mesmo, do ponto de vista de doenças crónicas, doenças gerais, infecções, tipo infecções como sífilis, HIV, hepatite, que tanto de homem como de mulher devia ser algo investigado mesmo nessa consulta pré-natal. De tal maneira, se a mulher ficar grávida, mulher com HIV grávida, bem, as tantas podem engravidar, mas tem que ter cuidados especiais. Se ele tenta tomar medicamentos, inclusivamente. Tem mulheres que tentam tomar medicamentos para doenças crónicas. Alguns medicamentos, se ele querer engravidar, ele devia suspender estes medicamentos um tempo antes dele engravidar. Porque se ele engravidar, vamos supor, um mês ou menos, ainda que usar aquele medicamento, pode bem afetar aquele bebê e pode afetar a sua gravidez. É preciso aconselhar em termos de uso de determinadas substâncias. Por exemplo, uso do álcool. Álcool, fumo e outras coisas, não devia falar de que é nada, porque agora... Dizer, mas fundamentalmente em patologias. Teoricamente, uma mulher para engravidar tem que estar em condições boas de saúde, já foi dito anemias e outras infecções. Ele devia tratar as infecções primeiro, devia tratar uma anemia primeiro e depois querer engravidar. E tudo isso é coisas que num consulta pré-natal ou num consulta pré-concepcional, o médico, ou o médico mesmo, o médico de família, o médico clínico geral, ou então o ginecologista, deve observar aquela mulher para esperar se não tem problemas com a gravidez. Há situações que, dá um exemplo, vamos dizer, uma mulher que tem 2 úteros, por exemplo. Pronto. Nós também voltar a este assunto ali e falar também sobre a questão da álcool e fumo e outras coisas mais na gravidez, porque agora não tem ali a participação da Nilza Gonçalves, ele que é mãe recentemente, ela está partilhando a nós sua experiência, tudo o que é que ele fazia antes de engravidar. Nós, de facto, há mais de 1 ano e meio, talvez 2, não começamos a fazer essa preparação, tanto psicológica em relação a o que era ser pai e o que era ser mãe nesse contexto de Cabo Verde, né? Desde onde eu não tem ou não avós perto, que são pessoas muito importantes na criação de crianças, né? Tudo que for orçamentos também, não tive alguma ideia do que era, pessoas também podiam dar-nos, senhoras que podiam dar-nos na casa para também ter o melhor cuidado da criança. Isso tudo foi coisas que não começaram a pensar, a maneira que não tita bem enquadrar esse bebê, principalmente na nossa atividade profissional, que é muito exaustivo, mas que não teria que ter lugar e criá-lo o melhor bem-estar possível. Então, sim, nós começamos a fazer uma programação, sem dúvida, e que culminar depois que tudo decorre agora, de facto, não 100% de modo no cris, mas bem alinhado de acordo daquilo que nós começamos a planear. Começou a planear, começou a contactar médicos também, para fazer exames, para ver se tudo ok, que coisas assim também? Correto, sim, não fazer exames todos, porque os exames pré-natais, para identificar se está tudo ok, exames de serologia que a gente faz, médicos te prescrever, há uns check-up normais que este fazer,
Isso tudo ajuda a nós também a entender no estado de saúde, se não está tudo ok, principalmente em caso da mulher. Ou homem também, se tiver alguma doença em que não deveria fazer algum tratamento anterior, ou durante a gravidez não ter que ter alguma atenção especial em relação a essa doença. Então, isso tudo não acautelar, nunca tinha nada, né? Nós não acautelar para, no caso de existir algum contratempo, para não poder também rapidamente, com o seguimento médico e de enfermeiros também, fazer a melhor aproximação possível do nosso tratamento e seguir direito com a gravidez sem nenhum problema. E pré-natal começar de forma precoce? Sim, ele foi bem precoce. Foi mesmo no início de gravidez. Nós não dá tempo em que o período menstrual que estava mais de coisa, fazer aquele tempo normal. E sim, foi feito o teste está positivo. Não ficar muito feliz exatamente porque não tinha essa programação já. E foi diretamente para nós médica, de lá não fazer o seguimento também ali no centro de saúde. Então não foi mesmo acolhido muito rapidamente ali no centro de saúde, de forma bem cedo, porque também no nosso planeamento não decidi que o melhor a fazer é fazer vou dever o mais rápido possível para o centro de saúde, exatamente para GISDOP, no tudo desde o início, que é muito importante para ter sucesso. Se botar um bocadinho mais para depois, vou poder apanhar coisas tão bem. Então é sempre melhor para a saúde do meu filho e para a saúde de nós, mãe e como pais, o mais rápido possível, exatamente para que as pessoas no centro de saúde possam GISDOP o melhor possível para ter uma gravidez mais tranquila. E pai, segui sempre, acompanhar, estava sempre presente? Com certeza, foi um acompanhamento, vamos dizer, mãe, pai, fui nós dois sempre, tudo, consulta ele bem. E por quê? Porque ele é de nós, a gravidez é o pai e a mãe, tu deve assumir que lá como algo nosso. Nós não temos que carregar aquela criança, é verdade, mas aquele pai tem um poder muito grande também em termos de nós psicológico, de nós ajuda, e ele é um parceiro, mas a gente está a dizer, um parceiro naquilo. Então, tudo consulta, ali na centro de saúde e na médica também, foi tudo dirigido também para ele. Ele também te recebe aconselhamento, ele te traz dúvidas do que é que ele pode ter dúvidas, e geralmente a gente tem dúvida, embora a gente quer saber, e ele fazer todo acompanhamento e fazer questão de bem a tudo consulta, porque que as consultas era para ele também, senão ele está a te faltar. E o que estava a dizer, quem te pensa em engravidar agora, quem te pensa em ter esses filhos também agora, qual é que era o conselho que estava a dar? Bem, se botita pensar, quer dizer que botita planear antes, né? E planear antes é sempre bom. De facto, de fazer uma boa diferença. Se você pensar antes, então vou dever planear antes, bem para o centro de saúde. Tem uma equipa muito forte e muito competente de pessoas que têm um amor enorme para esse trabalho, que foi o que eu não senti cheio a carinho para essa família. E este povo está sentindo super bem. Então, sim, deve fazer esse aconselhamento na ex, bem, conversar, trazer as dúvidas. Se por acaso vou planear e vou fui pegote, de repente também que estou a fazer mal, vou dever bem o mais breve possível para o centro de saúde, exatamente para poder GISDOP, trocar as dúvidas e principalmente para a segurança do bebê, para o bebê bem que muito boa saúde, para ter uma gravidez muito mais descansada e principalmente para quando aquela criança nascer, ele nascer com saúde, que é tudo o que não quer para nós bebê. Programa Sociedade Aberta, hoje está a falar sobre pré-conceição, maneira que deve preparar para uma gravidez. Se quiser dar opinião, é só ligar para 594 9714, 594 9714. E se tiver uma história interessante também, moda esse que Nilza Gonçalves partilha ali a nós, também está de vontade para contar a nós, então, maneira que foi homem e mulher junto na gravidez. Portanto, a Rosiane não tive esse caso ali de Nilza. Esse é um caso ideal, assim que deve ser, não é, Vera? Assim que deveria ser. Nilza foi continuar a ser. Eu tento lá no centro de saúde e desde o início não tive o casal na consulta. E foi ótimo. Foi uma experiência magnífica. Por quê?
Porque quando a mãe estava toda mais ansiosa, quando a mãe está mais apreensiva, o pai está a entrar, te acalmar, te relaxar. Tive um pai na consulta de pré-natal bem participativo, bem interessado, bem informado, o que te mostra que ele teve interesse na pesquisa e na procurar saber afinal o que estava a acontecer. Na gravidez, que também era de seu, a criança também é de seu, foi especial. Foi especial. Como poder fazer igreja assim, aconselhar toda a família. Não querer engravidar, não preparar. Para a gravidez poder ser o mais saudável possível. Apelar que os pais acompanhem a consulta de pré-natal. Porque a consulta do pré-natal também é do homem. Não te cuidar da mulher, que é ser a mulher, e não te cuidar da criança, que é ser filho. Então, nada mais natural que ele esteja presente para acompanhar, para saber o que é que te acontecer, para saber o que é que te passar. E depois é criar vínculos. É criar vínculo com o feto, é melhorar ainda mais o vínculo com a mulher, que nós sabemos que a gravidez é um momento especial para nós. Cheio de nós estado mais sensível, não tem mais necessidade para atenção. E pais todo lá te responder, te amparar. E era o ideal. Então, gostaria de ouvir também, Dr. Ernesto Rocha, o que Nilza Gonçalves conta ali é algo que deve ser mesmo, pessoas devem ter isso em atenção. Lá atrás você está a dizer que fumar, que beber, mesmo naquele antes de engravidar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, já de engravidar, agora tem chá de fumar, tem chá de beber. E antes de engravidar. A entrevista da doutora Nilza foi excelente, né? Em termos de passar uma mensagem do ideal, de maneira que um casal, homem e mulher, deve planear ter um filho. Vamos dizer só gravidez, planear ter um filho, né? E maneira cuidados que isto tem que ter de observar se isto tem condições de saúde físicas, mentais e psicológicas. E ele falar da situação financeira também, né? Financeira, claro. Ter um casa, ter um lar. Mas também diagnosticar situações, como foi falado, que podem complicar uma possível gravidez. Situações que podem, aliás, nem bem complicar, situações que podem trazer problemas a uma gravidez. Tem que as situações que trazer problemas e quer dizer, pronto, e gente que pode resolver. Há muitas situações que pode resolver. Não é uma gravidez que acaba em abortos espontâneos. Tem que as situações, e muitas, que se for diagnosticado antes da gravidez, é possível fazer tratamento antes de ele engravidar, e logo que ele engravidar já tem condições mais saudáveis de continuar a ser gravidez. Então, isso é... E aquela questão que você está a querer falar antes, como você não está a falar agora, porque que fumar, que beber... Pois, isso é importante, porque está provado que o álcool, o tabaco, pode trazer consequências, problemas para o feto e para a criança, mesmo depois de nascer. O uso abusivo do álcool e está a trazer problemas graves com abortamentos espontâneos, partos prematuros, deformações, malformações. Mas hoje o próprio aconselhamento dizer, quer dizer, a grávida deve ter uso zero. E qualquer quantidade de álcool já pode ter algum prejuízo. Então, tabaco, sem dúvida. Tabaco é causa de não só abortamentos e partos prematuros, e mais do que partos prematuros, a gente está a dizer crianças com graves dificuldades em respirar. Se acabar por ser crianças pequenas, porque a própria placenta que a desenvolver direito, pode levar a óbito do feto, a óbito logo depois de nascer,
só porque aquela mulher estava a fumar. Nós temos um telespectador na linha, não te ouviu, é José Lito Almeida. Também conta-nos essa experiência, né? Ele, se mulher, de maneira que se preparar para ter esses filhos. Boa tarde, José Lito. Sim, boa tarde. Não estava gostando então de ouvir, em 1 minuto, né, se puder, 1 minuto, que é para a maneira que preparar em casal, né, que é para ter os outros filhos. É uma experiência muito bom de acompanhar a esposa que já consulta, que tem a disponibilidade, porque trabalho às vezes, mas não tive uma experiência de atender centro de saúde de Alecrim, onde nós decidimos em conjunto que nós queríamos ter um filho. E foi uma coisa muito boa, porque não pude acompanhar todo aquele processo. E quando está minha esposa também grávida, quis mandá-la para o hospital, quis consultar no hospital. Então sempre na cabeça também saber maneira de dar vida a apoio. E foi algo que desde o início, desde que eu decidi, eu também não decidi que íamos fazer aquela coisa. Não era um curso. Mesmo quando eu trabalhei, eu tinha disponibilidade de levar bebê na saúde, levar as pessoas estavam tipo, estavam desfiadas. O inspetor é um pai de levar um bebê para centro de saúde. Então, às vezes, a coisa acontece e mas essa é uma coisa que eu acho que devia acontecer mais na sociedade. Ser mais natural, né? Ser o homem que levar seus filhos para centros de saúde. José Lito, não te agradecer a partilha dessa experiência ali, não te agradecer a participação. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, Rosiane, não teria esse caso ali também de José Lito. Ele dizia-nos, pronto, centro de saúde de Xandicrim, imagina qualquer centro de saúde é assim, né? Porque a Rosiane está trabalhando no centro de saúde de Xandicrim. Acho que ele, mas se mulher estava a morar na Xandicrim na altura. E ele dizia ali, pronto, ele acompanha tudo. Decidi que estava a engravidar primeiro, fazer aqui consultas iniciais, durante a gravidez também, e também quando o menino nascer, sempre presente. Não está a gostar se tem algum comentário a fazer do que ele dizer? E também para dizer-nos porquê que é necessário fazer aquele pré-natal precoce, porque eu não sabia que lá atividade é coisa. Mas algum comentário do que eu gostaria de dizer? Infelizmente, o que ele dizer é de fato verificado. No pós-parto, muito pouco, durante o planeamento familiar, muito pouco notei a homem, no pós-parto também muito pouco notei a homens. Infelizmente, e deve ser uma prática que nós vamos ter começar a entender que é para participar mais no que é a questão de saúde de si, mulher e de seus filhos. Quanto à consulta precoce, quanto mais cedo não procurar centro de saúde, quanto mais cedo não procurar a atenção para o pré-natal, é melhor. Não tive de falar, a consulta precoce deve ser aquela consulta que está a acontecer antes das 12 semanas de gestação. Antes de 3 meses, né? Sim, antes dos 3 meses. Não te falar do primeiro trimestre, quando células estão lá a dividir, feto está lá a formar. Então, quanto mais cedo não entrar, te prevenir, não falar malformação, não falar desordens, quanto mais cedo não entrar, é melhor. É Vera? Doutor Ernesto, também, rapidamente, já mesmo para concluir, porque é que essa consulta pré-natal é importante também e aquela presença homem e mulher junto para cuidar, para preparar para cuidar daquela criança. Primeiro para pensar nele, para cuidar dele e para a família, né? Formar a família. A primeira consulta ela é fundamental e o mais cedo possível. A indicação, a partir do momento que a mulher tem suspeita que ele está grávida, que ele teve ausência menstrual, ele tem relação sexual e mesmo assim, sem usar métodos, a primeira suspeita ele deve dirigir ao centro de saúde para confirmar a gravidez e para dar-lhe já orientações, fazer exames, etc, etc.
A confirmação de gravidez é importante, logo também no primeiro trimestre, para poder saber a datação, o tanto de tempo que o bebê tem e quando é que ele nascer, para te orientar. Também é uma altura de saber se aquele feto está normal. Pode ser nessa altura ainda em embrião, mas é normal, se ele tem algumas alterações, se ele tem malformações e se ele está bem constituído. Porque às vezes, gente, a nível, normalmente é um exame feito através da ecografia, que deve ser feito no primeiro trimestre. Pelo menos uma ecografia no primeiro trimestre, precisamente para avaliar aquele bebê e saber se tem nenhuma indicação. Não tem tido casos de bebés com malformações graves e não é aconselhável continuação de gravidez. É raro, mas existe. E informar aquela pessoa para tomar essa decisão. Sobre exames, infecções e tudo, é importante que nessa fase do primeiro trimestre, sobre medicamentos, como está a falar um bocadinho, o uso de medicamentos, drogas, por exemplo, é uma fase mais sensível da vida da pessoa, do embrião. É quando ele te formar, se ele te formar, qualquer alteração, ou por drogas, ou por doenças, ou infecções, te leva a alterações graves e malformações graves adquiridas. Então, é importante, é muito importante. E a companhia do homem é excelente. Que é, se não te dizer desde o princípio, o filho não é só da mulher, é do casal, tem que envolver. Está bem, muito agradecer a presença dos dois ali no programa Sociedade Aberta, Dr. Ernesto Rocha, médico ginecologista obstetra e também enfermeira Rosiane Gomes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Daí. Obrigado a nós. E hoje nós temos falar de mais um tema importante para a família. Na próxima edição, nós temos voltar agora de falar maneira que nós devemos cuidar da nossa família. Isso na próxima edição, para terminar esse mês de maio, que é mês também de família. Dia 15 foi Dia Internacional de Família. Nós tive 2 domingos também dedicado à mãe. Portanto, mais uma edição de programa agora na próxima semana.